Oi pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade nas nossas doenças do sistema respiratório e que a gente começou a falar de pneumoconioses, né? Então, pneumoconioses ou pneumopatias ocupacionais são doenças do nosso sistema respiratório causadas por exposição a partículas respiratórias no ambiente de trabalho. Nós conversamos que elas normalmente são diagnosticadas de uma forma tardia, e aí, sendo diagnosticada de uma forma tardia, ela é considerada uma doença crônica. Já conversamos também a questão dos nossos exames periódicos, né? A gente nem sempre tem uma avaliação correta dos exames, uma avaliação correta dos riscos a que os nossos colaboradores estão expostos, então a gente acaba pecando e deixando que esse tipo de doença passe por entre os nossos dedos, né? Quando a gente vai perceber, o paciente já está numa fase avançada, né, da doença. Pensando nisso, a gente tem uma classificação de dois tipos: a pneumoconiose fibrinogênica e a pneumoconiose não fibrinogênica, que vão ser caracterizadas pela exposição. Por exemplo, a sílica, né? A silicose, ela é uma pneumoconiose fibrinogênica. Como que acontece? Quando a gente vai tendo a exposição, imaginem vocês que lá no nosso pulmão a gente tem várias bexigas, né? Que são os nossos alvéolos. E aí o que acontece? Eu vou tendo exposição a essa partícula, né? E toda vez que eu vou tendo, né, ou mantendo a exposição a essa partícula, ela vai criando como se fosse uma cicatriz. Então imaginem vocês que em volta do meu alvéolo eu tenho uma cicatriz. O meu alvéolo, ele tem a capacidade de inflar e desinflar. É isso que a gente tem de respiração. Inspiração, expiração. Né? Então, o que acontece? Ele vai perdendo, então ele vai formando como se fosse uma camada de cicatriz, fibrose, por isso fibrinogênica, né? E aí ela vai perdendo a sua capacidade de elasticidade. E a gente até, né, vocês vão ver quando a gente coloca pneumoconiose, ou escutaram falar com certeza, que é pulmão de cimento. O que é pulmão de cimento? É um pulmão enrijecido, duro mesmo, em que não tem mais elasticidade. Quando a gente vai avaliar o paciente, né, lá no hospital, o médico, o enfermeiro vai fazer uma avaliação, até a expansibilidade torácica dele é diminuída. E quando é a não fibrinogênica, a gente tem a produção de particulado. Então, imagine vocês, também essa bexiga em que eu começo a ter depósitos, né? Na parte inferior, começa a ter depósitos na camada. Então, imagine uma bexiga que eu encho a bexiga naturalmente, aí eu coloco uma quantidade de água. Essa capacidade de expansão, ela diminui. Né? Embora a fibrinogênica ela não cause essa cicatriz, ela vai como se fosse, né, um acúmulo de secreção, né, de muco mesmo, na parte de baixo para tentar remover essas partículas. E aí eu tenho a diminuição também da capacidade respiratória. As fibrinogênicas, elas são as mais comuns, né? E as que mais matam realmente o nosso colaborador. Pode acontecer de um colaborador ter a exposição a partículas diferentes e ter as duas. Na verdade, ele vai evoluir para uma fibrinogênica, que é a mais grave, né? E aí ele vai ter realmente um enrijecimento e, com isso, uma diminuição da capacidade respiratória. Então, o que é importante a gente saber? Que existe esse risco, né? Que existe a exposição no ambiente de trabalho a partículas respiratórias. E aí, dali, a gente começar a fazer um plano de proteção respiratória. Além disso, a gente precisa fazer o acompanhamento com qualidade dos exames periódicos dos nossos colaboradores. A gente já discutiu isso várias vezes, né? Dessa questão dessa qualidade do exame, da qualidade da avaliação do médico do trabalho, né? E que isso precisa ser incentivado, né? Ampliado. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Em relação às pneumoconioses? Raio-x tórax, né? Se eu quero ver sistema respiratório, eu tenho que fazer raio-x de tórax. A gente vai fazer uma anamnese ocupacional. O que é uma anamnese? É quando a gente
questiona, é um questionário, né? Um histórico do paciente, que a gente chama de anamnese. O senhor, né? Vou chegar lá pro meu colaborador, o senhor trabalhou com o quê? Há tanto tempo, né? Então eu tenho que saber a história. Igual a gente chega lá e eu, há 10 anos tive catapora, aos 11 tive isso, a gente vai contando a nossa história quando a gente vai ao médico, a gente tem que ter esse hábito de contar a nossa história ocupacional também, né? Porque se ela demora muito tempo, às vezes ele nem tá mais no trabalho que desenvolveu essa pneumoconiose nele. Então, ela pode se manifestar 10 anos depois, né? É claro que se ele tiver ainda exposto, né, as partículas respiratórias, quanto maior a exposição, maior é a lesão, mais rápido vai desenvolvendo a doença, né? Se a exposição é mais controlada, ele demora um pouco mais para manifestar. Então, a gente faz essa anamnese ocupacional, raio-x de tórax, que é um exame super barato, super fácil de ser feito e que você consegue perceber. Se é uma não fibrinogênica, por exemplo, é possível ver no raio-x uma quantidade de condensado, de infiltrado, que a gente chama, né? O raio-x de tórax, vai aparecer aqui para vocês uma imagem, um raio-x de tórax normal, ele tem que estar todo preto, né? Porque lá dentro do meu pulmão tem que ter o quê? Ar. Se eu tenho imagens esbranquiçadas, diferentes, significa que ali tem uma outra coisa a não ser ar. E aí vão começar a modificar. E quando é a fibrinogênica, ele vai colabando, né? Ele vai diminuindo essa sua capacidade respiratória. Existe um outro exame também, que se chama espirometria, em que vocês já devem ter feito, né? Que você faz um teste de capacidade, é um aparelhinho que você vai assoprar e que você faz verifica, né? A capacidade respiratória, né? De eliminação, porque eu tenho que inspirar e expirar, mas quando eu expiro, eu tenho que deixar sempre uma quantidadezinha residual de ar lá dentro do meu pulmão. Se não, imagina uma bexiga, ele colaba, né? O que a gente chama de atelectasia. Então, sempre tem que ter. Esse exame vai dizer pra gente como que tá essa capacidade respiratória do meu colaborador. Além disso, a gente tem a tomografia computadorizada, né? Que há um tempo atrás era bem difícil, hoje tá ficando um exame mais barato e mais acessível para fazer diagnóstico e é um pouco mais preciso. Um exemplo, coronavírus. O exame de escolha é tomografia de tórax, porque no raio-x você não tem tanta alteração. Na tomografia, ele tem uma imagem parecida com vidro fosco, né? Então, a gente, quando tem imagem sugestiva de vidro fosco, a gente já cria um alerta e pensa numa suspeita de coronavírus antes de chegar ao teste, né? Que a gente conversa depois, num outro momento, em relação a isso, que o teste em relação ao coronavírus, ele demora um pouco mais. Então, a gente tem a clínica, né, do paciente. Existe um outro exame também que a gente pode fazer, que é uma biópsia. Então, o médico vai lá, tira um pedacinho do pulmão do paciente, do colaborador, e aí ele vai fazer uma análise para identificar a partícula, né, o que aconteceu, se tem fibrose, se não tem fibrose mesmo. E é isso, pessoal. Agora a gente vai dividir, a gente vai falar entre as principais pneumoconioses e a gente vai fazer um trabalhinho em grupo. Vou dar as orientações para vocês lá no Teams, tá bom? Como que a gente vai desenvolver esse trabalho e essa discussão toda. Boa noite.